seja vem em nome do Senhor Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Bom, tá bom. Eu programei o máximo possível para chegar cedo em casa, de forma tranquila, mesmo, de forma mais. Não foi assim que sucedeu. Tudo que eu havia planejado, simplesmente por enquanto. Mas os irmãos talvez os irmãos é só aí na frente. Não está ouvindo também? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a nossa Bíblia no capítulo 15, versículo de número 8, para lermos mais uma vez o tema dessa campanha, que eu confesso aos irmãos que de difícil tarefa e riquíssima, muito rica. Os versículos são os versículos de número 8, 9 e 10. Eu quero entrar no 10. Eu vou ler. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e a busca com diligência até achar. E achando, a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque aqui achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é uma palavra maravilhosa. Eu entrei no culto, à igreja, quando eu entrei à igreja, a nossa irmã estava falando, né? E eu fiquei aqui ao encerrar no correr, e fiquei ali sentado na profissão. Deus dá a cada um conforme a porção que é propícia, né? Deus não dá mais ou menos amor. Ele dá aquilo que é perfeito, aquilo que é proporcional. Deus não vai colocar você em lugar nenhum em que você não seja capaz de executar aquilo que Ele colocou você para fazer. Isso é uma verdade prática. Aqueles que vão na escola dominical sabem o que eu estou dizendo. Isso é uma verdade prática. Deus não vai colocar você em um lugar aonde vai capacitar você e você não vai fazer. Ele vai fazer acontecer. Em nome de Jesus. Fique tranquilo disso. Aonde você estiver, você já está capacitado por Deus para fazer. Fique tranquilo. Essa palavra é uma palavra profética. Essa é. Eu quero falar sobre o capítulo 15 de Lucas, que é o que nos foi proposto para o tema desta noite. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho de Lucas, ele se diferencia dos demais evangelhos. Se você pegar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, você vai ver que ele é um evangelho universal. É uma linguagem universal. Ela é uma linguagem para todos. Mas o Evangelho de Lucas, ele é destinado a uma pessoa. Ele não é um evangelho, embora nós usamos de forma também universal, ele é para uma pessoa. Se você estiver ainda aí com a sua Bíblia aberta, leia para mim, por favor, se você puder acompanhar. Fique para você, né? Lucas capítulo de número 1, eu vou ler aqui para a gente poder, só para podermos começar a entender o que o evangelista estava tratando. O versículo de número 1 diz assim: tendo, pois, muito empreendido por em ordem a
de que entre nós se cumpriram, versículo de número 2, segundo nos transmitiu os mesmos e o que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo de número 3, pareceu-me também a mim conveniente descrever a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Versículo de número 4, porque para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então nós observamos que o Evangelho de Lucas foi escrito para um tal excelente Teófilo, foi escrito para uma pessoa, foi um relato de muito cuidado, de muitos detalhes, de muita informação e pesquisa para informar alguém. Lucas não estava falando para uma igreja no total, ele estava dando relatos minuciosos para um homem chamado Teófilo. Esse mesmo Teófilo vai receber desse médico amado chamado Lucas o livro de Atos dos Apóstolos, um dos livros mais importantes da igreja. Por quê? Porque o livro de Atos fala da pessoa do Espírito Santo. Você vai ouvir essa palavra mais de 50 vezes no livro de Atos, Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque a dispensação atual, desde que Jesus ascendeu aos céus, é da pessoa bendita do Espírito Santo. Se você pode dar glória a Deus, dê glória. Se você pode dar glória a Jesus, dê glória. Mas se você puder essa noite também dar glória ao Espírito Santo, você é livre para isso, porque a dispensação é dele. Tudo que nós recebemos é através dele, porque Cristo nos permitiu essa vitória, essa bênção. Então o Evangelho de Lucas é um relato a esse excelentíssimo e amado Teófilo. Quando vamos ler então o capítulo de número 15, me permitam por favor, porque eu não posso começar a parábola das lágrimas perdidas sem pensar no texto de forma total. Não há como distinguir ou separar, embora a gente consiga fazer, e algumas Bíblias colocam e afirmam e trazem essa visão. Você vai ver, mesmo para quem não estuda a Bíblia constantemente, que as três parábolas, tanto a da dracma, tanto como a da ovelha, como a do jovem, do moço que sai e vai viver uma vida absoluta, todas as três estão unidas e juntas. Eu não preciso ser um expert na Bíblia para saber disso, porque o texto me permite entender que todas as três coisas estão ligadas uma à outra. Mas eu preciso entender sim a quem Jesus está falando e a quem Jesus está direcionando a palavra. Porque se eu não entendo para quem está direcionando, eu estou lendo ela aleatoriamente, como eu leio qualquer outro livro. Então me permitam, por favor, ser totalmente didático hoje, para que a gente possa entender e compreender o que esse texto sagrado nos permite ver. Versículo de número 1 do capítulo 15 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Eu gosto, pastor, da tradução King James. A tradução King James é uma das mais próximas da original do grego, e ela diz assim: e reuniram-se todas as pessoas de má fama para ouvir. Porque é tão difícil. Existe um provérbio entre nós aqui no Brasil que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Vocês conhecem esse ditado aí? Vocês conhecem isso? Né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. O que você diria de Jesus se você visse ele numa rodinha de noia hoje? Se você encontrasse Jesus numa esquina dessas aqui no bairro,
Noé canta: o que nós pensaríamos de Jesus? Nós cristãos, estamos falando de nós, religiosos, homens e mulheres que oram, que buscam. Eu estou em contato com Deus, eu estou lendo a palavra, ela medita em mim, ela está em mim toda hora. O que nós acharíamos de Jesus ao olhar Ele próximo de pessoas que não têm boa fama? Eu me lembro que quando a gente começa a andar com os rapazinhos e eles fazem assim, furtos, eu vou usar o termo furtos pequenos, a nossa mãe, quando ela sabe que esse menino não é uma boa companhia, a primeira coisa que ela faz é o quê? Vem para cá, menino, vem para cá, sai de perto disso aí. Por que sai de perto disso aí? Porque as outras pessoas vão começar a dar fama de mal para você, mesmo que você não faça. Aí no versículo de número 2 do capítulo 15, se a sua Bíblia ainda estiver aberta aí, por favor, não feche ela não. O versículo de número 2 diz assim: que os fariseus e escribas murmuravam dizendo: e este recebe pessoas de má fama. O que eu acho interessante, essa é a minha versão aqui, que é corrigida e atualizada. Quando você lê a outra, ela vai dizer assim, ó: e eles se infiltravam no meio das pessoas para ouvir Jesus. Eles se infiltravam lá para ouvir Jesus falar. Se você ler a história de Israel, desde que ela saiu do Egito, a Bíblia diz que lá no meio do caminho o povo sentiu vontade de comer a cebola, os alhos. Não foi assim? Os irmãos lembram dessa passagem? Não tem uma passagem assim? Eu não me lembro agora o versículo didaticamente para mostrar aos irmãos, mas o texto diz assim: e o vulgo foi no meio do povo. Quem é o vulgo? Não era o povo judeu, eram pessoas que estavam lá e no dia da libertação aproveitaram para estar junto. Igual Israel vai sair, porque não havia só escravidão do povo judeu, havia outros estados. O que eles aproveitaram? Vou sair. E eles foram caminhando com o povo de Israel no deserto. Chegou um momento lá no deserto que esse povo começou a colocar minhoca na cabeça do povo e falar coisa e dizer: rapaz, não tem aqui, rapaz, rapaz, não tem uma cebolinha, rapaz, a gente só come esse tal do maná aí, esse tal do maná que desce aí, a gente pega, não tem um alhozinho para a gente fritar nada, não tem nada. Irmão, tem gente na igreja que ele vem simplesmente com um propósito de vulgo para atrapalhar a sua vida espiritual. Ele não quer que você caminhe, ele não quer que você ande, então ele fica dizendo: lembra algo que você fazia lá atrás, lembra do que você tinha lá atrás. Mas a Bíblia não me diz, mas existe um hino na nossa igreja que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Aí eu gosto dessa coisa assim: mas se você não vai, não peça a mim. Em nome de Jesus, irmão, se tem alguém atrapalhando a tua vida, não permita isso acontecer. Deixa o vulgo para lá, eles vão estar infiltrados em nosso meio. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que vai nos recolher é aquele que também vai separar o joio do trigo. Aleluia. Mas vamos lá, porque a hora ela vai muito rápido. Então me permitam, irmão, pensar. Jesus está dizendo no capítulo 15, nosso irmão Lucas diz que eles estavam lá, os fariseus e os escribas. Eu quero que você me permita pensar em duas palavras-chave para o capítulo 15. O capítulo 15 você tem duas palavras-chave: perdidos e achados. Repita comigo: perdidos e achados. Por favor, todos juntos. Perdidos e achados. É a primeira chave. A segunda chave é arrependimento. Diga comigo: Arrependimento. Então nós temos duas passagens. Aí, mas hoje nós vamos encontrar isso. Leia o versículo de número 4, o versículo de número 8. Aí eu
observe que no versículo de número 4 serão acrescentadas as palavras: aquele que estava morto e reviveu. Você ainda está com a sua Bíblia aberta aí? Está aí com a Bíblia aberta aí? Acompanha com a gente em nome de Jesus. Aí nos versículos 7, 10 e 18, nós vamos ter a palavra arrependimento no capítulo 15. Então nós vamos observar dentro do texto que as palavras que Jesus queria e enfatizou são perdidos e achados e arrependimento. Aí nós estamos no versículo 7, 10, 18. Você vai observar no versículo 18. Embora nós não tenhamos a palavra arrependimento nela, nós vamos ver a ação, a atitude de arrepender-se. Não tem como fugir. Então o texto ele permite fazer essa noção de chave. O capítulo 15 ele é muito rico, amados. Aí só para nós sintonizarmos um pouquinho sobre aquelas pessoas, porque o capítulo 15 também é uma resposta aos críticos de Jesus. Ele é uma resposta às pessoas que criticavam a Jesus, que era quem? O evangelista Lucas diz aqui: os fariseus e os escribas. Quem seriam os fariseus e os escribas? Nós sabemos que os fariseus eram homens que viviam no templo. Ele era na verdade uma seita. Eles tinham lá, vários preceitos. Inclusive são 674 preceitos a ser seguidos. Você imagina você entrar numa igreja que você tem lei até o amanhecer para você poder seguir. Assim eram os fariseus. Os escribas eram homens responsáveis e doutores da lei. Ora, eles tanto eram responsáveis em compilar a lei, como também interpretar e cuidar das coisas da Torá no tempo, não de Salomão, mas nos dias de Jesus. Então Jesus está falando no capítulo 15 para pessoas extremamente religiosas. Jesus não estava direcionando a palavra a pessoas simplesmente que estavam de fora. O texto diz que tinha quantas pessoas lá? Haviam tanto pecadores, como também haviam homens e mulheres que conheciam a palavra. Então, observe, irmão, que o texto em si, Jesus está aplicando para pessoas que conhecem. Jesus não está aplicando para pessoas que não conheciam a palavra, mas para pessoas que conheciam a palavra. E ele diz assim, então vamos nos deter na ovelhinha perdida, versículo de número 3. E ele diz, propôs essa palavra dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à perdida até que venha achar. Interessante que esse texto, vai ser muito rápido, mas é interessante esse texto, porque eu vejo, irmão, que a gente sempre se preocupa no pastor que perdeu a ovelha. Não sei se os irmãos meditaram como eu pensei assim, irmãos, por que nós só pensamos no pastor que perde a ovelha? E nós só pensamos no pastor perdendo ela. Vocês já pararam para ver direitinho se o pastor perdeu a ovelha? Ou ela se perdeu? Vamos ler lá. Nós poderíamos dar inclusive um outro título para essa parábola. Em vez da ovelha perdida, o pastor que perdeu a ovelha, já que nós pensamos sempre que foi ele que perdeu a ovelha, O texto não diz que ele perdeu. O texto diz como: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdeu. Mas a intenção é interessante que o texto diz assim: ali ele deixou as 99 e ele saiu para buscar. Em algum momento ele percebeu, ao contar as ovelhas, que faltava uma, de que alguma havia
E às vezes se perder é tão fácil, irmão, se perder. Às vezes a gente se perde por coisas tão pequenas, nós nem observamos, mas são coisas tão pequenas, tão banais. Nós vamos perdendo o interesse, nós vamos perdendo a atenção. E eu estou falando aqui de ovelha, não estou falando do pastor, eu estou falando da ovelha. Nós perdemos o interesse. Hoje eu estava conversando com um pastor, inclusive com um campo nosso, inclusive com uma madeira nossa, em São Mateus, ele dizendo para mim: irmãos, a gente não tem mais aquela preocupação com um avivamento diário da igreja. Aí eu parei assim e falei: nossa, que palavra profunda, o avivamento diário. Seria um avivamento diário. Aí ele falou assim: irmão, hoje eu dobro o joelho lá na minha igreja, eu estou sozinho dobrando os meus joelhos, porque ninguém quer dobrar. Aí eu falei: pastor, então o que foi que nós fizemos? Onde foi que nós erramos? Ele falou assim: nós não erramos, mãe. Nós vamos nos perdendo no meio do caminho, o interesse. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês: não existe história da Assembleia de Deus sem a oração. Não existe história de homens de Deus que você ouviu sem que eles orem. Não existe história da igreja no mundo se não houver alguém de joelhos no chão orando. Não existe. Aí ele falando aquilo, eu falei assim: Senhor, eu lembrei de uma coisa interessante. Irmão, avivamento, não existe esse avivamento de barulho. Avivamento só existe se você for tocado por Deus esta noite para sair daqui e evangelizar lá fora. Isso é avivamento real, porque avivamento é aquele que me faz ir evangelizar. Esse avivamento em que eu faço barulho aqui e daqui vou embora, e outro dia eu estou murmurando do culto que foi até mais tarde, ou de qualquer outra coisa que tenha acontecido. Isso não foi avivamento, isso foi um movimento, mas não um avivamento, porque avivamentos de verdade, eles produzem vida para Cristo. Não existe. Aí eu falei: pastor, então o que nós vamos fazer agora, pastor? Ele disse: vamos manter o joelho no chão orando, para que Deus possa levantar homens e mulheres que possam orar, para que os outros sejam movidos pelo poder da intercessão, e pelo poder da intercessão os outros sejam tocados também para receber. Aleluia. Eu estou falando a palavra, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós nos perdemos aos poucos e também nos perdemos dentro de casa. Mas isso aqui vai ser daqui a pouco, porque também nos perdemos dentro de casa. Mas eu disse que poderíamos colocar aqui o título de um pastor que perdeu a ovelha. Mas não foi um pastor que perdeu a ovelha. Observe um pouquinho, só um pouquinho, que esse pastor aqui, ele tem um diferencial. Ele não é um pastor que viu você se perder e ficou parado. Ele descobriu: só tem 99 aqui. A irmã Maria não está vindo no culto. Eu sou o pastor, eu vou lá buscar ela agora. Eu não estou falando do pastor disso aqui, não. Eu estou falando de cada um de nós que somos sacerdotes em Cristo Jesus, chamados por Ele. Porque o ministério pastoral é uma outra situação. Agora, cada um de nós aqui é um sacerdote. Cada um de nós aqui temos um rebanho e uma responsabilidade. Você já contou o seu rebanho como é que está? Você já viu como está o seu rebanho? Será que nenhuma ovelha se perdeu? Será que ela não está escanteada? Você não está percebendo? Você não está vendo? Você não viu? Aí o texto vai me mostrar uma coisa maravilhosa. Porque quando Jesus fala essas parábolas, você vai perceber que ele fala dele mesmo. Ele está dizendo no versículo de número 4: e o homem de voz que tendo 5 ovelhas perdendo uma delas, não deixa o deserto, levanta as 99 e vai buscar a perdida até achá-la. Versículo 5: e achando, põe em seus ombros, rejubilando. Versículo de número 6: e chegando a casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Quem é esse pastor? Ele vai atrás, ele vai buscar, ele vai ao encontro desta ovelha. Por favor, Lucas, versículo 19 e 10 do mesmo evangelho de Lucas. Por favor, eu preciso ser um pouco mais rápido.
é o pastor, eu estou indo em busca da ovelha, eu estou à procura da ovelha, eu estou atrás da ovelha. É eu que sou o pastor em busca dessa ovelha ferida. E o texto diz que ele coloca a ovelha não é no colo. Engraçado, por que o texto diz assim? Ele não colocou a ovelha no colo e levou ela. Muitas vezes, irmão, você vai pegar uma coisa no colo e não vai suportar, você vai jogar ela no chão. Mas quando eu coloco nos ombros, o que acontece quando eu coloco nos ombros? Eu ando muito mais tempo quando eu coloco nos ombros. Levante a sua mão, glorifique o nome de Jesus. Jesus colocou você sobre os seus ombros e trouxe você aqui essa noite, porque ele não é o pastor que perdeu a ovelha, ele é o pastor que foi atrás da ovelha. Foi ele que foi buscar o que se havia perdido. Aleluia! Mateus capítulo 10, por favor, versículo de número 6 do livro de Mateus. Só para a gente ser um pouquinho mais rápido, eu vou ler aqui o texto sagrado, versículo de número 6. Mas antes ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está falando dele mesmo. No capítulo 15, Lucas escreve, Jesus está dizendo dele mesmo. Ele disse: eu sou o pastor, eu vou colocar você sobre os meus ombros, eu vou trazer você para casa, e depois que eu trazer para casa, eu vou convidar os amigos e nós vamos nos alegrar. Aí lá no versículo, por favor, no último versículo do capítulo, aqui ainda na ovelha perdida, por favor, versículo de número 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que ficou no curral. Ele quer um, ele vai ir atrás, ele vai correr, ele vai buscar, porque ele é o pastor, não é o nosso pastor físico aqui, não é ele o responsável é ele é Jesus, é ele que vai trazer, é a graça que vai produzir, é o amor de Cristo que vai trazer você para um culto desse aqui à noite. Eu falei para Jesus: Jesus, estão aqui aqueles a quem você convidou para estar aqui essa noite. Eu sei que teve todos os desafios, irmãos, como eu também tive para estar aqui essa noite, mas tenha certeza de uma coisa: foi ele que nos trouxe aqui essa noite para casa, para nos alegrar e nos encher do seu amor e da sua autoridade. Aleluia! Oh, querido, eu preciso ir um pouco só, porque o tempo passa, é muito rápido. Nós então vamos para o versículo número 8, a dracma perdida. Nós aprendemos e já aprendemos que a dracma é uma moeda, pois nós já estamos ouvindo esse sermão já há um tempo. Aprendemos que a dracma é uma moeda. Agora você sabia que a dracma era a moeda mais antiga em circulação no mundo? Era a dracma. Até 2002, a dracma na Grécia ainda era a moeda e o valor dela ainda era alto. Na Grécia, a dracma ainda era a moeda mais antiga em circulação. O interessante é que quando Jesus coloca a dracma, essa mulher com a dracma, diz que uma dracma para os dias de Jesus, nos dias em que o Império Romano estava lá, valia, 4 dracmas valiam 26 denários. Permitam-me, por favor. Se essa mulher tinha 10, ela tinha lá, porque o denário era o valor de um dia de trabalho. Essa mulher tinha 65 dias de trabalho de um homem dentro de casa. Alguém ousou fazer um cálculozinho rápido e disse que se fosse em real hoje, essa mulher teria um valor de uns 3.600 reais dentro de casa. Era o valor que ela tinha. Aí eu pergunto às irmãs. As irmãs que viram mais que o primeiro, porque as irmãs a gente olha na carteira e não tem mais nada. Já saiu de tudo, não tem nada. É as irmãs que dinheiro. Se o marido lhe dá um dinheiro, olha, precisa fazer isso, porque a administração da mulher, né? Isso aí é uma coisa que eu não vou poder entrar agora, mas o texto bíblico diz que o homem é um provedor. A Bíblia ensina: o homem é um provedor, mas quem administra a casa é a mulher. Quando ele fala casa, aqui, ele não está falando referente só a filhos, ele está falando em todo sentido,
e trabalho na mão dela. E disse: toma de conta aí, porque isso aí é para os 3 meses, aí vai ficar na gráfica, só dando glória, só falando do amor da graça. Aí ela descobre, porque o texto diz que se perder, ela descobre que perdeu daquele dinheiro que o marido havia dado, ele escapou em algum lugar e ela não viu. Ela percebeu que não estava lá. O que o texto diz? O texto diz que ela acende, como a mulher que não perdeu a dracma, se perdeu a dracma, não acende a luz da candeia. Nós aprendemos na quinta-feira passada, a nossa irmã dizendo que era uma casa humilde, era uma casa pobre, então não havia janela, a dificuldade de iluminação era muito grande, mas ela coloca a luz. Se tinha luz lá, é porque tinha azeite, e onde tem azeite, tem fogo. Tem azeite aí, meu irmão, tem fogo aí. Se tiver fogo aí, vai incendiar os demais, porque nós precisamos acender a candeia para achar. E eu fiquei tão curioso, irmão, porque o texto diz, Lucas, assim, ela acende a candeia e ela varre o local. Eu falei: Senhor, porque estava sujo. Eu pensei: Senhor, porque estava sujo. Aí eu comecei com a minha esposa assim: nem sempre a gente varre a casa porque está suja. Às vezes, irmão, aí eu fiquei pensando: mas é verdade. Na verdade, ela estava procurando em lugares que não davam para encaixar, a mão não dava para ir, não tinha condição de chegar lá. E aí só a vassoura, irmão, é que dava lá para sair dos cantinhos assim, ó, e dar aquela limpezazinha para fazer a glória acontecer. Ei, você vai achar. Se a dracma estiver perdida no cantinho, peça para o Espírito Santo nessa noite descer uma vassoura celestial, varra a casa pelos cantos, ouça minuciosamente, veja tudo ao seu redor e diga: Senhor, eu quero a minha dracma que está perdida, porque ela tem um valor para mim, ela tem um valor precioso para mim, ela tem um valor monetário para mim. Irmão, quando nós falamos em dinheiro, é uma coisa complicada. Eu já vou falar. É uma coisa complicada porque dinheiro mexe com as pessoas. Alguém já disse aqui um provérbio também entre nós, que diz assim: olha, quer saber que é seu amigo, empresta dinheiro para ele. O dinheiro move, o dinheiro mexe com as pessoas. Aí Jesus diz aqui a essa mulher assim, ó, Jesus diz para ela, Jesus está dizendo que essa mulher, ela busca com diligência. Diligência fala que exigiu esforço, ela teve que se esforçar. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, às vezes nós estamos pedindo oração, nós estamos fazendo tantas coisas, mas a gente não se esforça, a gente não sai. Se não houver, irmão, uma mudança de mentalidade, não sairemos do lugar. Se a sua estratégia, irmão, não está dando certo, mude ela hoje, em nome de Jesus. Jesus está dizendo para você: tudo que você está fazendo dá certo, mas levanta-se, esforça, corra atrás, vai em busca, porque eu vou te abençoar. A Bíblia diz para mim, vou terminar, pastor. A Bíblia diz para mim que o anjo do Senhor apareceu a Jacó. Eu não sei se Jacó estava orando, a Bíblia não diz que Jacó estava orando, mas diz que Jacó estava lá e o anjo do Senhor apareceu, e na oportunidade que apareceu, ele disse: opa, eu não vou deixar você sair. E o anjo dizia: rapaz, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. E o dia está chegando: deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ele disse: eu não saio daqui, o Senhor vai me abençoar. Como é que Jacó sabia que aquele anjo ia abençoar ele? O texto diz que ele lutou a noite toda. Luta significa o quê, irmão? Esforço, exige de mim uma potência. Às vezes, se eu for pegar aqui para ajudar só alguém mais forte, eu não vou conseguir nem balançar ele do lugar, porque ele é forte. Então vai exigir de mim o quê? Esforço para derrubar, porque senão eu não consigo. Então Jesus está dizendo para mim: entenda isso, por favor. Você precisa se esforçar, varrer a casa minuciosamente, acender a luz e procurar. Exige esforço. Diga para mim, por favor, em nome de Jesus, exige esforço. Eu preciso me esforçar, eu preciso ir. Se eu não fizer isso, não vou. Aí você vai assim: mas irmão, então que esforço que eu vou fazer? Eu já estou orando, já estou me acabando, já estou jejuando, eu já estou fazendo tudo. Permaneça à noite, irmão.
nunca mais o seu nome será o mesmo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Porque você lutou por Deus e prevaleceu. Aleluia. Eu quero agradecer, irmãos. Em nome de Jesus. Eu sei que não dá para falar mais, mas eu quero que você fique com isso. Para concluir, em nome de Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor que procura as ovelhas. Jesus representa aquela mulher que está procurando a dracma perdida. Eu falei para vocês que era o capítulo de número 15, porque era o texto todo, eu não podia desvencilhar uma coisa da outra. Se você continuar o capítulo 15 no fim próximo, Jesus é aquele pai que o filho dele é morto. Porque herança a gente só recebe depois que o pai morre. Ninguém recebe herança com o pai vivo. Você só recebe com o pai morre. Então aquele jovem moço estava dizendo para o pai: eu quero que o senhor morra. Eu estou indo embora. Eu não estou nem aí para você. Mas Jesus é aquele pai que quando o moço volta todo quebrado, todo arrebentado, com roupa suja, sem o anel que ele já vendeu, já acabou, ele piorou, fez tudo. Jesus é aquele pai que o texto diz assim, ó, e ele está olhando de longe. E quando ele vê o filho, o texto não diz que foi o filho que correu. O texto diz assim, o filho correu e foi abraçar o pai. O texto diz assim, e o pai correndo abraçou o seu filho precioso e disse: esse estava morto, estava perdido, mas ele reviveu. Aleluia! Então esse é Jesus, que se você mesmo